Vou começar a gravar agora, tá bom? Pessoal, boa noite. Conforme tratamos na aula passada, este professor fará uma revisão dos princípios do direito ambiental. Lembrando que agora é uma revisão, portanto, eu falo de uma forma mais rápida e é um pouco mais breve. Porém, não vou deixar de abordar o tema da aula passada que nós trabalhamos, que, obviamente, trata-se dos princípios do direito ambiental. Já falei na aula passada, antes de tratar dos princípios, eu apresentei os aspectos conceituais e históricos do direito ambiental, falei dos tratados internacionais, da incorporação deles no nosso ordenamento, falamos aí das conferências, porque foram a partir das conferências que surgiram os princípios ambientais contemporâneos. E depois também, doutores, tratamos aí, né, obviamente, dos princípios que são a base, são sustentáculos, são os norteadores da nossa disciplina, né? Então vamos lá, turma. Só revisando aí a parte principiológica, qualquer coisa chama minha atenção, tá, doutor? Estou aqui para responder, tá bom? A conexão está muito boa, nós conseguimos melhorar a nossa internet. Se alguém possuir algum problema, chama atenção. Hoje eu vou dividir a tela com vocês, tá bom? E vamos conversar bastante. Olha só, princípios do nosso direito ambiental. O primeiro princípio que eu trabalhei com os senhores, doutores, foi o princípio do desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês se lembram. Lembrando que o desenvolvimento sustentável está previsto no artigo 3º da nossa Constituição, em especial no inciso 2. Está previsto no artigo 170, que trata da livre iniciativa, né, que trata das questões econômicas. Inclusive, no inciso 6º, é um dos princípios que estão elencados no artigo 170 da Constituição Federal. O inciso 6º ele observou o tratamento diferenciado dependendo do impacto da atividade, bem como o artigo 225 tratou do desenvolvimento sustentável. Turma, olha só, dica que o professor passou na aula passada. Não sei se vocês se lembram. Deixa eu aceitar os colegas aqui, perdão. Olha só, turma. Para não confundir princípio do desenvolvimento sustentável com o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o princípio da solidariedade intergeracional. É para não confundir. Princípio do desenvolvimento sustentável. Lembrem-se de bases de produção e reprodução, de crescimento de forma equilibrada, né, doutores? Olha só, doutores, um conceito simples sobre desenvolvimento sustentável, né? É o desenvolvimento que possa atender à necessidade do presente sem comprometer, né, os recursos naturais para as futuras gerações. Então, olha só, sempre quando estivermos trabalhando princípios, lembrem-se, atenção, para não confundir, por quê? Eu dei uma dica na aula passada, vou dar a dica de novo. Normalmente, o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser este princípio. E outra dica, doutores, que eu gostaria de deixar em destaque. Atenção, turma, não erre isso em concurso. Todo princípio tem caráter preventivo. Posso repetir? Vai cair na prova, hein? Todo princípio tem caráter preventivo. Todos os princípios do direito ambiental têm caráter preventivo, tá bom? Só vou admitir os colegas aqui. Continuando aí, doutores, a nossa aula sobre os princípios. Então, olha só, já dei a dica. Todo princípio tem caráter preventivo. Espero que os senhores estejam anotando. Segundo ponto, né? Normalmente, o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser este princípio. Então, professor, não tem pressa, eu vou revisar todos os princípios, tá bom? Turma, desenvolvimento sustentável nada mais é do que utilizarmos os recursos naturais da atualidade sem comprometê-los para gerações que estão por vir, beleza? É crescer. Lembrem-se, desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução. Crescimento de forma equilibrada. Acompanharam? Bom, então vamos lá, daqui a pouco eu volto nesse princípio. Lembrando que depois do princípio de desenvolvimento sustentável, o professor falou do princípio da ubiquidade. Lembrando que o ubíquo é o que está presente ou na totalidade ou na maioria dos locais, que é o caso do meio ambiente. Sendo assim, qualquer dano ambiental poderá gerar impactos diretos ou indiretos na natureza. Por isso, a necessidade de preservar os recursos naturais de forma concatenada. Agora, turma, lembrando que quando eu citei o princípio da ubiquidade, eu comentei que ele estava inserido nos demais, porém, no concurso, ele é cobrado de forma apartada. Por isso, eu estou explicando, tá bom? Então, vamos lá. Falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade. Agora, doutores, eu gostaria de falar com os senhores
do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Lembrando que é necessário adotarmos padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados. Então, quando eu falo desse princípio, eu comento o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em conjunto com o princípio da cooperação dos povos. Turma, olha só, lembrando, olha o nome, princípio das responsabilidades comuns. Quer dizer o quê? Que todos têm responsabilidade. Todos devem preservar o meio ambiente. Quando eu digo todos, todas as nações. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Doutores, vou dar um exemplo desse princípio. Vamos lá. Brasil e Bolívia. Falei na aula passada, então vou ser um pouco mais breve. Brasil e Bolívia realizam um tratado internacional visando proteção, né, da nossa floresta amazônica, que está concatenada. Brasil e Bolívia. Bom, o Brasil vai ofertar, né, 5.000 homens para a proteção dessa área, né, das nossas barreiras, bem como 10 bilhões de reais. Já a Bolívia, 1 bilhão de reais, por exemplo, né, e 1.000 homens. Doutores, a responsabilidade, obviamente que ela é comum, mas atenção, é necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados, sabe por quê? Visando equilibrar a balança, visando a proteção ambiental. A responsabilidade é comum, atenção, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A forma de execução, a forma de proteção ambiental pode ser diferenciada, haja vista que um país possui poderio econômico maior do que o outro, né? Agora estamos falando de princípio internacional, entre nações, tá bom? Continuando aí, doutores, falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Lembrando das dicas. Turma, todos têm caráter preventivo. Todos os princípios do direito ambiental têm caráter preventivo. A outra dica, normalmente o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser o princípio. Então, se estiver lá no concurso, né, magistratura, Ministério Público, Procuradoria, né, carreiras policiais, está resolvendo uma questão, não se lembra do princípio, tenha calma, leia o nome do princípio, a nomenclatura com calma e utilize o raciocínio jurídico. Olha só, responsabilidade comum, porém diferenciada. Todo mundo é responsável, porém a forma de execução pode ser diferente. Continuando. Agora, o princípio da cooperação entre os povos. Acabei de citar um exemplo de cooperação entre nações, Brasil e Bolívia, visando acabar com o desmatamento. Turma, eu falei na aula passada e falo de novo. Os danos ambientais não têm barreiras nem limites. Eles ultrapassam barreiras. Processo de desertificação, chuva ácida, mudanças climáticas, queimadas. Comentamos, às vezes os focos de incêndio têm início na Bolívia e vêm para o Brasil, e assim sucessivamente, né? Tem início no nosso país e vão para o país, e poderão chegar até o país vizinho, gerando danos. Portanto, os danos ambientais não respeitam a soberania de nações. Eles ultrapassam limites, ultrapassam barreiras. Por isso, o princípio da cooperação entre os povos, ou da cooperação dos povos, é muito importante. Inclusive, está previsto lá no artigo 4º, inciso 9 da nossa Constituição Federal, tá bom? Ou seja, em síntese, só para memorizar, dentre as áreas de interdependência entre nações, doutores, está a proteção do meio ambiente. E a própria Constituição Federal que eu acabei de citar, ela assevera que a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um princípio nas relações internacionais, né, da nossa República Federativa do Brasil. Então, constitui princípio da nossa relação internacional a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente, tá bom? Então, doutores, falamos princípio de desenvolvimento sustentável, tá? Princípio da ubiquidade, princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, princípio da cooperação dos povos ou entre os povos. Então, dando continuidade aí entre a revisão nossa, agora eu falo, doutores, do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Lembrando que este princípio, ele está na parte inicial da Constituição Federal, capítulo 6, título 8, artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Doutores, olha só, acompanhem comigo. Olha o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Não confundir o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado com o princípio do desenvolvimento sustentável. Olha o nome, desenvolvimento sustentável, bases de produção e reprodução, crescimento de forma equilibrada. Agora, o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado é diferente.
Doutores, o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Está na parte inicial do artigo 225 da Constituição Federal. Este princípio, atenção, doutores, configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Entenderam aí, perceberam a distinção entre o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado e do desenvolvimento sustentável? É um direito à sadia qualidade de vida, dignidade, ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, continuando aí, doutores, falamos então, vamos lá, falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, princípio da cooperação dos povos, falamos do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, eu falo do princípio da solidariedade intergeracional. O que quer dizer a solidariedade intergeracional? Doutores, não confundir princípio de desenvolvimento sustentável com o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado com o princípio da solidariedade intergeracional. Passo a explicar. Olha o nome. Solidariedade intergeracional. É a solidariedade entre gerações. É o dever da geração atual de preservar e respeitar os recursos naturais para as gerações que estão por vir. O professor Edson, na sua doutrina, né, Direito do Ambiente, ele vai dividir este princípio da solidariedade intergeracional em sincrônica e diacrônica. Diacrônica, através do tempo, né? É a solidariedade da presente geração em relação às futuras. E a sincrônica, né, doutores? É a responsabilidade da geração atual. Tá certo? É a nossa responsabilidade. Então, olha o nome. Princípio da solidariedade intergeracional. É a solidariedade entre gerações. É a solidariedade da presente geração em relação às futuras, tá bom? Tranquilos? Então, olha só, doutores, voltando aqui, atenção. Falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, que você vai se lembrar de base de produção e reprodução, crescimento de forma equilibrada. Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, que os senhores vão atrelar a dignidade, a sadia qualidade de vida, do direito à vida, beleza? E solidariedade intergeracional, que é a solidariedade entre gerações, tá bom? Vamos continuar. Lembrando que eu estou revisando, tá, doutores? De forma calma, né? Estamos revisando todos os princípios, conforme tratamos na aula passada. Pessoal, agora eu falo do princípio do limite e do princípio da natureza pública da proteção ambiental. Ao meu ver, o princípio do limite está inserido no princípio da natureza pública da proteção ambiental, porém ele cai de forma distinta no concurso, bem como no exame da ordem. Então, eu vou explicar, tá? Princípio do limite. Base legal, artigo 78 do CTN, que trata do poder de polícia. No nosso caso, princípio do limite, poder de polícia ambiental. Atenção! O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Lembrando da aula passada, são ações enérgicas, são ações imediatas, tá bom? Se eu me deparar com determinada construção em uma área de preservação permanente, por exemplo, né, que essa área de preservação permanente possui 10 nascentes que abastecem um determinado município. Bom, esse dano ambiental será irreversível. Portanto, o artigo 72 da Lei dos Crimes Ambientais autoriza a demolição direta da obra. Eu posso fazer? Posso. Princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Agora, para não confundir com o princípio da natureza pública da proteção ambiental, a base legal do princípio da natureza pública da proteção ambiental é o artigo 2º, inciso 1, da Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Nada mais é do que ação governamental visando o equilíbrio ambiental nacional. Estamos falando de políticas públicas, doutores, visando o equilíbrio ambiental. Princípio da natureza pública da proteção ambiental. Ação governamental, políticas públicas visando o equilíbrio ambiental da nação. Princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. São ações imediatas, ações enérgicas. Natureza pública, ação governamental. Princípio do limite, o Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Tá bom, doutores? Então, vamos lá.
Continuando aí, pessoal. Então, só revisando, né? Falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, princípio da cooperação dos povos, falamos do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, da solidariedade intergeracional, né? Princípio do limite, e agora o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Beleza. Turma, lembrando lá do tópico, né, do início da nossa aula, todo princípio tem caráter preventivo e normalmente o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser. Doutores, olha só, participação comunitária, não tem como errar. Olha o tanto que é simples. Todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Falei muito disso na aula passada. Dá exemplo, professor. Vamos lá. Audiência pública de um determinado empreendimento que vai gerar um dano gigantesco no nosso município. É um momento de diálogo. Todos têm direito de participar das decisões ambientais. Audiência pública ambiental, em matéria, né, com foco questão ambiental, em especial licenciamento, por exemplo, que eu comentei, é um exemplo clássico de participação popular. Lembrando que todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil pública, todos são exemplos de participação comunitária. Mas o exemplo clássico que eu gosto de falar para o aluno não errar em concurso, audiência pública, tá bom? Deixa eu só aceitar os colegas, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando a nossa revisão. Agora, doutores, passo a tratar, né, do princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Muita atenção a esses dois princípios, porque eles caem demais em concurso público. Lembrando que quando eu falo do poluidor pagador, este princípio, ele assegura o direito de indenização às vítimas. Poluidor pagador assegura o direito de indenização às vítimas por danos ambientais. E o usuário pagador, doutores, vai outra dica aí, ó, ele serve para evitar o custo zero do recurso natural. Subentende-se que, se o poder público cobrar pelo recurso ambiental, eu vou utilizá-lo de forma racional. Poluidor pagador visa assegurar o direito de indenização às vítimas. Só dica, tá? É o que cai em concurso. Usuário pagador serve para evitar o custo zero do recurso natural, né? E olha só, doutores, poluidor pagador, eu vou assumir, né? Eu vou internalizar os custos da produção e, obviamente, eu vou distribuí-los e internalizar a responsabilidade também. Portanto, o poluidor pagador, ele visa assegurar o direito de indenização às vítimas. Vamos lá. Continuando aí, doutores, falo de poluidor pagador, usuário pagador. Lembrando que eu comentei esses princípios, em especial poluidor pagador e usuário pagador, eu citei o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, pois aquele, pessoa física ou jurídica, que causar dano contra o meio ambiente, será obrigado a reparar o dano, que é a responsabilidade civil, poderá sofrer uma sanção administrativa, uma multa, por exemplo, que vai de 50 a 50 milhões de reais, e poderá responder pelo crime ambiental, sofrer uma sanção penal. É o que configura a tríplice penalização. Então, vamos lá, doutores. Lembrando que a base legal do poluidor pagador, inclusive, está lá, artigo 225 da Constituição, que eu acabei de comentar, né? Parágrafo 1º, 2º, em especial parágrafo 3º, que é o que eu acabei de citar. Então, vamos lá. Aquele, quando eu digo aquele, pessoa física ou jurídica, que cometeu um dano ambiental, professor, poderá sofrer uma sanção penal, que é uma detenção, uma reclusão? Sim. Poderá sofrer uma multa, que é uma responsabilidade administrativa? Sim. E poderá ser obrigado a reparar o dano, que é a responsabilidade civil? Sim, o que configura a tríplice penalização. Mas, dando continuidade à nossa revisão, poluidor pagador e usuário pagador. Agora eu vou conceituar. Poluidor é todo aquele, quando eu falo aquele, pessoa física ou jurídica, né, turma? Poluidor é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza um recurso ambiental com finalidade econômica. Gosto de usar como exemplo a água. Doutores, usuário pagador, base legal do poluidor pagador e usuário pagador. Está no artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Esse artigo 4º, inciso 7º, ele diz o seguinte, tá? Que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou
indenizar os danos causados, porque determinado dano eu não consegui recuperar, mas eu sou obrigado a indenizar. E ao usuário da contribuição, doutores, pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Então, estou comentando poluidor pagador e usuário pagador. Para que serve o princípio do usuário pagador? Subentende que se eu estou utilizando o recurso natural, estou pagando por ele, né? Eu vou utilizá-lo de forma racional. O usuário pagador serve para evitar o custo zero. Tá bom, doutores? Turma, por exemplo, eu vou utilizar uma quantidade elevada de água para produzir refrigerante. Enquanto eu estou utilizando esses milhões e milhões de litros de água, usuário pagador. Durante ou após o processo de industrialização, eu lanço dejetos no rio. Poluidor pagador. Entenderam? Ou se eu vou irrigar a minha lavoura, né? Eu vou utilizar milhões e milhões de litros de água. Pode o poder público, com base na Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 4º, inciso 7º, cobrar pelo recurso natural água? Sim, princípio do usuário pagador. Beleza, turma? Espero que todos tenham entendido. Lembrando que hoje é revisão, tá? Pessoal, se por acaso a nossa aula, a nossa transmissão terminar, basta clicar no mesmo link para que possamos continuar, tá bom? Doutores, após o professor tratar, né? Atenção, após o professor tratar dos princípios, eu vou começar com a tutela constitucional do meio ambiente. Competência para legislar em matéria ambiental, tá? Vamos lá, doutores? Então, olha só, falo agora do princípio da prevenção e precaução. Turma, lembrando que os princípios, né, esses princípios, prevenção e precaução, eles estão inseridos aí na nossa legislação, tá? E eu vou mostrar algumas formas de memorização, prevenção e precaução. Olha só, princípio da prevenção. A prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Vamos lá, vou dar um exemplo que caiu no exame da ordem. Se, atenção, eu requerer uma licença ambiental para o meu empreendimento. E olha só, turma, a minha atividade é potencialmente poluidora. Sendo assim, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, para obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação, faz-se necessário apresentar estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, a que se dará publicidade. Tá bom? A Constituição só elenca estudo, porém o relatório é a conclusão do estudo. Tá? Estou indo além. Então, olha só, doutores, se para o empreendedor que vos fala conseguir a sua licença ambiental, ele precisa apresentar a EIA-RIMA, eu tenho certeza que a minha atividade é potencialmente poluidora. Eu sei que ela vai gerar dano. E se eu sei que ela vai gerar dano, eu estou falando de certeza científica. Por isso a necessidade de apresentar o EIA-RIMA. Sabe por quê? O estudo de impacto ambiental, o seu relatório, ele apresenta os aspectos positivos e negativos do empreendimento. Opa, empreendedor, ou órgão licenciador, Secretaria Municipal, Estadual ou IBAMA, se ocorrer um dano ambiental, eu vou tomar as medidas X, Y e Z para minimizar os danos. Eu apresento os planos de contingência, por exemplo. Doutores, então, olha, caiu dessa forma no exame da ordem. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu tenho que apresentar o EIA-RIMA, né, para que eu possa ter a licença. Se eu sei que ela é potencialmente poluidora, eu estou falando de certeza científica. Sendo assim, estamos tratando de princípio da prevenção. Beleza? A prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Olha a dica. Nas fases de incerteza, eu sou obrigado a agir. Doutores, o meio ambiente é a parte fraca nessa relação. É uma inversão do ônus da prova. Nada mais é do que uma inversão do ônus da prova para beneficiar o meio ambiente. Na fase de incertezas, eu preciso tomar providências. Por fim, vou dar um exemplo. Comentei na aula passada, comento hoje, tá? Se, atenção, doutores, eu vou construir uma barragem na minha propriedade para irrigar a minha lavoura. E, atenção, essa barragem, eu, com base na certeza científica, com base no princípio da precaução, eu sei que essa barragem, ou da prevenção, perdão, eu sei que essa barragem pode ser edificada com 30 metros de largura por 30 metros de altura.
Porém, eu necessito ir além. Sabe por quê, doutores? Essa barragem ficará naquele local por vários e vários anos. E se ela estourar, eu vou gerar vários danos ambientais, vou cometer vários crimes ambientais em decorrência da minha negligência. Turma, sendo assim, eu preciso ir além e agir com base na precaução. Prevenção trabalha com risco certo. Eu sei que 30 metros é suficiente. No entanto, eu não tenho noção do volume de chuvas nos próximos 30 anos. Sendo assim, existe uma incerteza científica. Portanto, eu preciso aplicar uma inversão do ônus da prova e agir na fase de incertezas, que é o princípio da precaução. Eu preciso ir além e edificar a minha barragem, por exemplo, com 50 metros de largura por 50 metros de altura. E a lei dos crimes ambientais, tá? Que é a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, lá no seu artigo 54, parágrafo 3º, ela tratou, inclusive, da precaução. Está lá de forma expressa, tá bom? Prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Tá, doutores? Muito bom. Agora, vamos revisar, né, os princípios do protetor recebedor e da vedação do retrocesso ambiental. Turma, olha só. Protetor recebedor. Falei dele na aula passada. É aquele que recebe para proteger, doutores. Dá um exemplo, professor. Política Nacional dos Recursos Sólidos, tá? Que é a Lei 12.305 de 2010. Lá no seu artigo 44, essa lei, ela diz que o poder público poderá conceder benefícios, isenção, por exemplo, para empresas que trabalham com reciclagem, com transporte de lixo, né? E assim sucessivamente. O Código Florestal, no artigo 41, o Código Florestal brasileiro é a Lei 12.651 de 2012, tá, doutores? Lá no artigo 41, ele trata do pagamento dos serviços ambientais. Inclusive, se eu estiver recuperando uma área de proteção, uma área de preservação permanente, se eu precisar comprar cerca, arame, pode o poder público conceder isenção, tá? De impostos desses equipamentos que eu vou utilizar, ou dessas matérias, né? Perdão. Olha só, doutores, ainda no que tange ao pagamento de serviços ambientais, no caput do artigo 41 do Código Florestal, fala de incentivos, inclusive monetários. Nada mais é, doutores, olha o nome, protetor recebedor. É aquele que recebe para proteger, né? Ele busca cotejar aí a economia e a democratização ambiental, buscando a interdependência entre a economia e a ecologia, tá? Como um critério facilitador da justiça ambiental. Portanto, aquele, doutores, pessoa física ou jurídica que contribuir para a conservação do meio ambiente poderá receber incentivos. Quais sejam? Fiscais, financeiros ou creditícios. Tá bom? Doutores, e por fim, o princípio da vedação do retrocesso ambiental. Tá? Olha só, esse é tranquilo. Olha o nome. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio também conhecido como princípio da vedação de retrocesso ambiental. Doutores, o nosso arcabouço jurídico pátrio, que visa proteger o meio ambiente, deve tornar cada vez mais protetivo o direito protegido, qual seja o ambiente ecologicamente equilibrado. As leis não podem retroagir para prejudicar o meio ambiente. Elas devem ser cada vez mais protetivas. Bom, falei na aula passada e falo de novo, né? O nosso Código Florestal foi objeto de várias ações visando a sua inconstitucionalidade, porque em vários momentos ele deixou de proteger o meio ambiente, ele feriu o princípio da vedação do retrocesso ambiental, ou o princípio da proteção, da vedação, né, da proteção ambiental. Tá bom? Tranquilos, doutores? Então, olha só. Quais os princípios que nós trabalhamos hoje? Vamos revisar rapidamente? Desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, princípio da cooperação dos povos, princípio, né, da cooperação dos povos, princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, da solidariedade intergeracional, do limite, princípio da participação comunitária, princípio da natureza pública da proteção ambiental, princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Falamos do princípio aí, doutores, da prevenção e precaução, bem como do princípio do protetor recebedor e do princípio da proibição de retrocesso ambiental. Regra geral, são esses princípios que estão sendo cobrados em concurso.
Por isso, a necessidade da nossa revisão, como acabamos de realizar, tá bom? Doutores, enfim, agora, deixo os momentos finais desse módulo, tá? Lembrando que eu vou chamar de novo, vamos começar agora sobre competências. Vou fazer a pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre os princípios? Porque agora eu vou falar tutela constitucional do meio ambiente. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Sem dúvidas, professor. Obrigado, Priscila. Mais alguém? Obrigado, Gabriela, Cláudio. Lembrando que eu revisei de forma calma, né, doutores? Tranquilo, calmo. Tranquilo, professor. Fala, Adriano. Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, bom demais. Doutores, lembrando que essa aula nossa, ela está sendo gravada e que eu vou disponibilizá-la, como sempre, lá no ambiente virtual, tá? Lembrando também que após a aula eu estou online aqui no nosso grupo, né? Por meio do nosso aplicativo WhatsApp, bem como lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Doutores, por favor, turma, olha o recado final dessa aula de hoje, depois da revisão. Eu não me importo em fazer revisão, eu sempre falo, é a revisão que possibilita a memorização. Revisão, ela é a alma do estudo, tá bom? Turma, olha só, quem faz revisão não perde, ganha, sempre. Por isso que toda aula eu faço revisão de conteúdo, não tem importância não. Doutores, olha só, a nossa prova, que vai ter início dia 14, vai até o dia 19 de setembro, ela valerá 50 pontos. Ela vai ser resolvida no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Lembrando que são 10 questões, né, randomizadas, o sistema escolhe as questões, não sou eu, e vocês resolverão, beleza? E 50 pontos, doutores, são das atividades. Eu deixei as atividades todas, da primeira aula até hoje, né, que já foi a primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, nós estamos na quinta semana já. Eu deixei todas as atividades até o dia 20 de setembro. A nossa prova vai do dia 14 até o dia 19. Os senhores ainda terão um domingo para resolver todas. Para quem não fez nenhuma, que está errado, já deveria ter feito. Mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo, já falei para os senhores, faço necessário ter calma, flexibilidade e adaptação. É o momento que estamos vivendo. Então, doutores, atenção. Por favor, não deixem de fazer. E as atividades deverão ser resolvidas dentro do ambiente. Pode resolver direto lá, responder lá diretamente ou anexar arquivo. Não adianta mandar por e-mail, porque não tem como avaliar se você me mandar por e-mail. Todo mundo entendeu? Espero que sim. Pessoal, então agora a nossa aula, o nosso tempo acabou, tá? Eu peço para os senhores, peço desculpa para o colega que chegou há pouco, mas o senhor terá a oportunidade de participar do próximo bloco, né? Lembrando que a aula são 2 momentos. Então, todo mundo clicando lá novamente, tá certo? Todo mundo clicando lá novamente, no mesmo link que eu mandei no grupo, para que possamos iniciar de novo a nossa aula, tá bom? Tranquilos? Lembrando que agora eu vou falar de tutela constitucional do meio ambiente, tá bom? Competências em matéria ambiental, tá certo? Tranquilos? Doutores, basta clicar no mesmo link. Aguardo os senhores, tá?